Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com um probleminha técnico para poder fazer essa conversa com o Veredas Jur, né? Mas desculpa o atraso, mas a gente está começando aí, né? A gente já havia passado para os colegas, para os amigos, a informação do início da conversa de hoje e, bom, começamos nós, né? Começamos nós. A conversa de hoje aí é sobre a investigação criminal do Supremo Tribunal Federal. Não é a nossa intenção aqui falar sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal em específico, né? A gente não vai falar aqui de caso concreto, mas sim de um instituto em si, ou melhor dizendo, da investigação criminal presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa investigação criminal, ela é possível ou ela não é possível por parte do Supremo Tribunal Federal? Essa que é a questão. Este é o foco da nossa conversa. Caso particular, não nos interessa. Até porque é muita polêmica, não é que a gente esteja fugindo de polêmica, mas a questão toda envolve o quê? A questão toda envolve política. E aqui, a forma como o nosso país está hoje, com extremismo para os dois lados, então não é o caso de tratar sobre o inquérito em si. Pois bem, pode o Supremo Tribunal Federal investigar crimes? Bom, agora na última decisão que o Supremo teve, ele falou que pode, ele decidiu no sentido de que pode. Mas pode mesmo? Ou foi uma decisão política do Supremo Tribunal Federal? Olha, na minha opinião, e uma opinião formada a partir de um estudo que eu tenho há 20 anos, e exatos 20 anos, né, sobre a investigação criminal presidida pelo Poder Judiciário, o que eu posso dizer para vocês é que o Supremo tem legitimidade, tem competência para investigar. Gostemos ou não. E por que eu digo isso? Porque a nossa Constituição, em momento algum, definiu qual o tipo de sistema de processo penal que nós temos. A definição do tipo de processo penal que nós temos é dada pela doutrina, que não é unânime. Alguns dizem que o sistema é acusatório, outros dizem que o sistema é inquisitivo, outros dizem que o sistema é misto, há quem diga que nós não temos sequer sistema processual penal definido, de modo que, em razão disso, vale, né, a palavra do Supremo. E o que o Supremo tem definido? O Supremo tem definido que nosso sistema aqui é o acusatório. Bom, mas se o sistema nosso é acusatório, segundo o Supremo, o CPP não foi alterado. Mas antes do CPP temos a Constituição. Se a gente falasse, Júlio, pelo CPP, sequer a previsão do Ministério Público investigar teria. Sequer a polícia parlamentar teria. Sequer CPIs nós teríamos também. Todos eles aptos a investigar crimes. E a Constituição, o CPP nesse ponto, ele não é estanque. Mas vamos cuidar muito dessa questão do CPP. Né? O CPP não foi alterado? Sim. Só que, antecipando, a gente não pode se esquecer que no CPP tem um tipo de previsão, tem uma previsão de investigação criminal de urgência, que está lá no 307, parte final do CPP, que é a investigação criminal presidida por juiz quando ele vai lavrar a PF. É uma situação muito específica, mas é uma situação que está aí também no nosso CPP, gostemos ou não. Retrocedendo, antes do nosso CPP entrar em vigor, muito se discutiu quem é que seria o encarregado da investigação criminal? Se a polícia ou o Poder Judiciário. E aí entra o projeto Vicente Raul, de 1900, isso da década de 30, né? E que acabou não sendo acolhido. Pois bem, essa questão do juizado de instrução, se o Poder Judiciário pode investigar ou não foi acolhida pelo nosso CPP, ao menos na integralidade, uma situaçãozinha ou outra, pendente sim, né? Mas no nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação,
há situações onde o Poder Judiciário, não só o Supremo, mas o Poder Judiciário como um todo, a ele é dado investigar. Até pouco tempo atrás, tínhamos o inquérito judicial. Por exemplo, depois de revogado, né, revogada a lei de falências, nós tivemos o quê? Nós tivemos a investigação criminal presidida por magistrados. Artigo 30. Isso. Artigo da Lei Orgânica da Magistratura. Esse é um caso. Né? Quem investiga juiz? Juiz. Tá? Também temos o CORGE de São Paulo, onde prevê que a investigação criminal nos casos de policiais... Só um pouquinho, Milton. É que eu já estou aqui, Milton. É o comandante lá do Veredas está conosco aqui, tentando fazer com que eu consiga entrar lá por eles, né? Mas a gente já está aqui, né? Já está aqui, já estou com os amigos por aqui. Né? Vamos tentar seguir por aqui, então. Sendo assim, temos também o caso, né, do COGE de São Paulo, onde quem investiga policiais envolvidos com crime é o próprio Poder Judiciário, é a Corregedoria do Judiciário. Então temos aí o próprio regimento interno do Supremo. Sendo assim, já há um histórico de investigações criminais. Parabéns para a dona Maristela Schneider. Parabéns, alemão. Eu vi a maternidade agora há pouquinho. O herdeiro, o filho. Né? Parabéns, guria. Pra tu ver, a gente fica velho quando uma ex-estagiária nossa, que vira amiga, acaba se tornando promotora e depois já é mãe. Ou quase isso, né? Pra tu ver que a idade pega para todo mundo, não tem como. Mas, enfim, temos essa situação, então, de 3 casos, como mínimo, né, de investigação judicial. E, no caso, a investigação do Supremo. Nessa questão da investigação do Supremo, o que me parece? Né? O que me parece é que nós tivemos aí uma dificuldade durante muito tempo de entidades representativas de carreiras públicas tomarem a iniciativa com relação a esse tipo de investigação criminal. Ou seja, bem poderiam ter entrado com ações diretas de inconstitucionalidade antes do ambiente político convalidar a investigação criminal que o Supremo Tribunal fez, né, está presidindo, tal como o Supremo decidiu. O Supremo Tribunal Federal, e aqui não é uma crítica, mas os argumentos que ele utilizou foram para o caso em concreto. Se essas entidades, OAB, Defensoria Pública, PGR, né, entre outras todas as instituições que têm legitimidade para propor a DIN, houvessem ajuizado tais ações, o que haveria? Haveria o desenrolar ou defesa desta decisão. Né? Então, o que me parece? Né? O que me parece é que há aqui, então, houve um problema por parte, uma demora por parte destas instituições em tratar de um assunto tão importante quanto este, que é a compatibilidade ou incompatibilidade da investigação criminal do Poder Judiciário junto com adequando, no final das contas, a nossa Constituição. Pois bem, as chamadas acontecem assim, né? Desculpa. Mas a nossa Constituição define sistema acusatório? Não. Né? A investigação criminal presidida por juízes está adequado ao sistema acusatório? Não. Isso é sistema misto. Se é sistema misto, o que nós temos? Uma incompatibilidade entre essa investigação e o sistema que se diz que a Constituição tem. Mas expressamente a nossa Constituição definiu esse sistema? Não, não definiu. Isso é uma posição que a maioria da doutrina tem e o Supremo também tem. Mas, já que o Supremo não decidiu até hoje pela inconstitucionalidade de investigações presididas por juízes, é possível
que os ministros do Supremo revejam, como acabaram revendo, sua posição junto. Opa, Milton! Professor Mauro Fonseca Andrade, Agora estamos aí. eu estava lhe aguardando lá no canal Veredas. Eu acho que eu tive algum problema técnico Sim, e sim, aí sim. não Eu consegui comentei com o fazer a pessoal live. aqui. Mas eu acho que a turma que estava lá tá entrando aqui, então, Isso, né? provavelmente. Estamos nas É, o duas Bruno aqui, o que entrou, importa é isso. maravilha. Né? Mauro, eu já estava, eu só peço que você grave depois para a gente poder disponibilizar no YouTube, né? Perfeito. Mas eu explicava para o pessoal a importância do tema, né? Quer dizer, se o judiciário pode ou não presidir um inquérito, se pode determinar diligências de ofício na fase policial, se essas diligências são só relativas a provas perecíveis e urgentes ou qualquer prova, enfim, tudo aquilo que a gente tem discutido no processo penal brasileiro que agora é posto à prova pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Uhum. Então, acho que essa live é importante porque nós queremos ouvir a palavra aí do nosso gigante do processo penal, professor Mauro Fonseca Andrade. Que é isso, que é isso. Bom, professor Milton, então eu me atrevi a começar aqui antes, né? Porque eu vi que estava com um problema operacional e eu não queria deixar o nosso Sim, pessoal aqui frustrado com a conversa sobre o tema. Né? Então, sim. para os amigos que estão nos acompanhando, eu vinha conversando antes do início da nossa live aqui com o professor Milton, né? E como não estava entrando, então eu resolvi abrir logo, já tínhamos 10 minutos aqui, e para não dispersar os colegas também, os amigos. Né? Mas agora está tudo resolvido, tudo bem, está todo mundo aqui, que bom. Bom, retomando para os colegas que não estavam conosco antes. A minha intenção é falar mais sobre investigação criminal do Supremo Tribunal Federal e não daquele inquérito em específico. Né? Porque este inquérito em específico tem muito tema político envolvido, muito interesse político envolvido, e eu estou aqui para falar sobre institutos. Né? Institutos, predominantemente. Especificamente em relação à investigação do Poder Judiciário como um todo. É possível? Sim, é possível. Por quê? A nossa Constituição ela não previu qual o sistema de processo penal que nós temos. A interpretação que se faz é de que o sistema nosso é o sistema acusatório, mas mesmo sendo o sistema acusatório, são posições. A maioria da doutrina entende assim, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele vem decidindo assim também. Mas a questão é, o Supremo Tribunal Federal, como não julgou nenhuma ADIM até agora, ele pode decidir em sentido contrário? Pode rever a posição dele, sem problema nenhum. Tá? E se Uhum. hoje ainda nós temos investigações criminais presididas pelo Poder Judiciário, e aqui eu me referi a três, rapidinho, né? A própria do Supremo, do Regimento Interno, temos a investigação criminal presidida por juízes quando o juiz pratica um crime. Né? Temos em São Paulo, no COGE de São Paulo, nós temos investigações presididas pela DIPO, quando quem pratica a infração penal é um policial. Né? Mas por que o Poder Judiciário em São Paulo está investigando o crime praticado por policiais civis, militares, né? Porque a polícia judiciária, a lógica é, na origem, a polícia judiciária é vinculada ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário faria esse controle. Né? Eu não concordo com isso, mas enfim, é o que se faz. Né? E até hoje, nenhuma das instituições com legitimidade para ingressar com a DIN fez isso. Ou seja, quem está hoje reclamando, está reclamando da sua inércia. Desculpa a sinceridade, mas é isso. Todas as instituições que estão dizendo que o Supremo não pode, quantos anos está esse regimento interno no Supremo lá? Poderia ter tomado alguma providência? Não, não tomou. Por quê? Para não me lembrar. Então, se fez isso, então não reclama agora. Então não pode reclamar agora. Mas vamos ver assim, tá bom, mas se temos aqui então essa investigação criminal, ela é alguma coisa vinculada a inquisitivo ou coisa parecida, ela cerceia garantias? Não, não cerceia garantia nenhuma. Se ela for bem feita, não tem porquê. A questão é se ela é bem feita. Isso é outra questão. Eu só lembro para vocês aí que pode estar dizendo, mas o Mauro está falando um absurdo em termos de direitos humanos. Não, não estou falando absurdo nenhum. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos até hoje não reconheceu uma investigação criminal presidida por magistrados, e a Espanha é assim, e outros países foram assim, e em todas as decisões, a única ressalva que o Tribunal Europeu faz é o juiz que investiga não pode julgar. Ponto, só isso.
Essa é uma lógica desde 84. É antiga, portanto. Tá? Mas mais do que isso, o que nós temos também é que, recentemente, em 2017, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, a que, nos casos envolvendo policiais praticando crimes, certos tipos de crimes, diz o acórdão, né, quais? Tortura, homicídio, estupro. Esses crimes não sejam, e é uma questão impositiva, não é nem uma possibilidade, é uma imposição, que nesse tipo de criminalidade não seja a polícia judiciária a investigar. Né? Já falo, Jimmy, já toco nesse grande, ponto. deixa um abraço pro meu amigo Jimmy, grande criminalista maranhense. Eu já toco nesse ponto aí. Eu estava aqui me remexendo na cadeira por isso, né? Porque me parece que o Tribunal Europeu fala na estética da imparcialidade, né? Sim. Aí, no caso, você tem um juiz que preside o inquérito, vai julgar e é parte, né? Como eu disse, eu não tô, inclusive a chamada não é nem para aquele inquérito específico, né? Mas Sim. é para investigação pelo Supremo. Você está com medo da busca e apreensão em casa, hein, Maurão? Não, a gente pode falar um pouquinho, não tem problema. É só para a gente pontuar, né? É que eu quero começar de um momento para ver que hoje quem está reclamando da sua inércia. Né? Claro. E para a gente poder também deixar bem claro que investigação criminal presidida por juízes, né? Calma, Maria, calma que o leão é manso. Vamos devagar. Né? A Corte Interamericana, agora há pouco, 2017, condenou o Brasil aqui nos crimes praticados por policiais, no exercício da função, nos casos de estupro, me escrevendo pro bono, muito boa. Tá bom, eu só não vou, mas se tiver, eu não nego. Eu até posso ficar um pouquinho aí no Maranhão, tá? Na tua chácara. Mas, no caso do Favela Nova Brasília, o Brasil foi condenado que essas investigações criminais, quando envolvem policiais, né, que envolvidos em crimes, nesse tipo de crimes, duas são as instituições que devem presidir a investigação. Quais? Tá nítido, isso é claro. Né? Ministério Público ou o Poder Judiciário. Ou seja, esse tipo de investigação criminal e a investigação judicial, né? E a investigação criminal presidida pelo MP, na forma de ver da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, são mecanismos de proteção dos direitos humanos. Do contrário, nós vamos botar tudo fora, né, por um problema pontual que nós temos aqui no Brasil, que é a condução dessa investigação criminal. Isso é uma outra coisa. Então nós temos que ver assim, a investigação criminal presidida pelo Poder Judiciário e pelo Supremo é constitucional? Sim. Todas as garantias que tem lá se aplicam aqui. Tem um impedimento para o Poder Judiciário investigar? Não. Tem um indicativo nessa restrição? Não. Eu vou tentar, viu? Vou buscar salvar aqui. Pode deixar. Tá? Então, nós temos muitos mitos, e mitos decorrentes daquilo que nós falamos no outro encontro, né, Milton? Que é da falta de um estudo técnico aprofundado, sério sobre isso. Não dá para demonizar. Eu nunca, Mauro, me convenci de que a Constituição brasileira traz em sua natureza a obrigatoriedade de algum sistema processual. Não tem. Para mim não tem. Não né? tem. Inclusive, outro dia eu estava lendo um manual aqui e o sujeito dizia que o sistema acusatório era uma imposição constitucional. Aí ele citava um artigo. Aí na hora que eu vi o artigo, era um artigo dizendo que havia Ministério Público, etc., e que era o titular da ação penal pública. Então tá. Não tem nada a ver. Vamos então botar assim, ação penal privada pode ser qualquer coisa, então, porque não está no 129.1. Então, assim, eu realmente, Mauro, nunca me convenci disso. Tá? Mas não tem, as nossas garantias constitucionais são as mesmas e menores, inclusive, do que está na Espanha, onde quem investiga é o Poder Judiciário. Então, parar com este mito, de dizer que aqui é o sistema acusatório e aqui só pode investigar tal e qual, ou não pode tal e qual. Não vamos longe, né, Milton? Tu conhece o meu trabalho aí,
E já em 2008 eu vinha propondo a criação de uma PEC, e aí é que vem, então, a sugestão para hoje, né, de uma PEC para inserir na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que o nosso sistema processual é o acusatório. Se tivessem feito algo do gênero, levado em consideração isso, né, quem é que tem legitimidade? Mas é só ver. O OAB tem, Defensoria Pública tem, né, PGR tem. As instituições todas que há anos ajuizam suas ADINs poderiam ter feito isso. Não estou falando de nenhuma específica. Toda e qualquer que tivesse, que tenha legitimidade, poderia ter tomado. A AMB poderia, né, que fala hoje, todos, né? Mas, enfim, então, são essas situações assim que, se tivesse levado a sério isso, poderíamos ter aí uma situação já definida há muito tempo. Essa proposição minha de 2008 de criar uma PEC para botar, né, na Constituição, isso que era muito importante, a minha intenção sempre, e está marcado lá, né, tá no trabalho, os livros Sistemas Processuais Penais, né, está aí já há 12 anos. Era justamente para evitar esse tipo de investigação criminal. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Agora, sim, se eu digo que tem que ter uma PEC para alterar a Constituição, isso significa que, até hoje, em razão da ausência dessa PEC, esse tipo de investigação cabe. Cabe. Sim. Né? Sim. Em nível convencional, inclusive. Não é só em nível constitucional. Né? Se nós quisermos falar alguma coisa, a opção pelo sistema acusatório pode ser feita pelo CPP. Kairos. Opa, mas é só chamar. Bom, já chamaram, né? Milton, eu tenho... desculpa chamar de Milton, mas o Milton é meu irmão, então aí tá valendo, né? Mas lá no Piauí, ou aí no Piauí, né? Eu vou conversar com o MP também, com os colegas de lá. A Luana, o pessoal daí me convidou, então logo a gente está conversando também por aí. Né? Eu deixo o meu abraço, inclusive, para o doutor Silas, um grande promotor lá da comarca de Barras, que está nos assistindo também. Sim. Né? Mas então, assim, para o Kairos, não sei se, né? A pronúncia. 36, isso aí. Né? A colocação do artigo 3A, para ter uma ideia, né, o 3A agora do CPP, aquilo ali foi a inserção justamente do que eu tinha proposto lá em 2008. A origem dessa colocação do CPP, não estou aqui falando para poder jogar confete em mim, não é isso? Né? Mas a lei de 2008, quando eu publiquei esse livro, que é a minha tese, eu acabei também publicando. Sim, olha lá. Ele avança nesse sentido. Como o Fabiano. Abração, parceiro. Olha, grande professor, grande amigo. É o Fabiano Clementel. O 3A foi por indicação minha que eu fiz por Pacelli. Eu fiz um artigo sugerindo temas para serem tratados lá no projeto de CPP. Né? Não era nem projeto, ainda era anteprojeto, quando o Pacelli tinha se reunido, tinha sido nomeado para participar daquela comissão. Eu disse, olha, Eugênio, tem que especificar. Né? E ali eu fiz um texto, um artigo, e acabou sendo acolhida a ideia. A diferença só que, em lugar de falar em natureza, como eu havia proposto, o processo penal ter a natureza acusatória, que era isso que eu tinha colocado, eles preferiram colocar estrutura. Né? Estrutura justamente por causa do direito português. A Constituição portuguesa fala em estrutura. Na época, eu não quis falar em estrutura, mas sim natureza, porque estrutura, até hoje, o direito português, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Alguns falam que é princípio, outros falam que é sistema, outros falam que são defesa para o réu, e assim vai. E assim vai. Então, eu queria deixar bem claro, né, para os amigos que estão aqui, tanta gente que está aqui, né, que eu não consigo nem dar conta aqui, eu só estou vendo. O senhor titular da ação penal pública pode o promotor procurador divergir da conclusão de um inquérito? Bom, isso aí já, né, pelo magistrado e mandar arquivar? Essa é uma grande pergunta. É o Ricardo Tovarik. Eu não quero errar na pronúncia, tá, Ricardo? Mas aí nós vamos ter que entrar em um detalhamento do juizado de instrução. Na Espanha, nós temos essa situação que o juiz investiga e ele faz o tal do
auto de processamento. O auto de processamento nada mais é do que o nosso indiciamento. E aquilo ali é vinculante. Ali é vinculante. Ali o MP, se não, ele deve acusar por aquilo que está colocado. Agora, antes disso, tem o 129, inciso 1. É uma briga argumentativa muito boa. Né? Na Espanha não tem isso. Na Espanha, como a lógica é de o juiz investigar, então o MP se submete a isso, se submete à vontade do judiciário, neste, aspas, indiciamento que tem. Né? Então, indiciando o judiciário por determinado crime, o juiz, o MP, acolhe e ajuiza a ação, naqueles termos. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fiquei sabendo por conversas com colegas que tiveram atuação em processos envolvendo juízes, investigação envolvendo juízes, né? Em que o judiciário, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça encerrava a investigação e fixava qual o conteúdo da acusação. Se isso for assim, isso é eminentemente inconstitucional. A decisão de indiciamento pelo judiciário, ela não pode ter natureza, ela não pode, natureza judicial ela sempre vai ter, né? Mas ela não pode fazer coisa julgada no sentido material. Simplesmente no sentido normal. Do contrário, tem essa imposição. E impondo o Ministério Público a acusar no que o Judiciário quer, quem comanda o cenário é o Judiciário. Não é por outro problema, Milton, até para poder a gente... Né, não é por outro problema, por outra questão, que o libelo foi descartado. Né? O que o libelo fazia? O libelo era a verdadeira acusação no júri. Por isso que era libelo crime acusatório. O único pedido de condenação que tinha nas ações, nos processos de júri, não era na denúncia. Na denúncia era um pedido de declaração. O pedido de condenação era depois. Tá? Exatamente. Mas aí, Mauro, é até por isso, me desculpe lhe interromper, não. Que eu defendo que hoje o libelo foi transformado em acusação oral e se o promotor pede absolvição, não pode ter júri. Por quê? Porque você estava se defendendo na primeira fase do pedido de pronúncia. O objeto da primeira fase é um. A segunda fase começa com a denúncia ou com o libelo. Se o promotor chegar lá e diz, olha, eu quero absolvição, eu não tenho como exercitar a ampla defesa. Tá? Porque eu exerci a ampla defesa quando o objeto era outro, não a condenação. Tá? Sim. Então eu defendo essa hipótese há um tempo já, mas a jurisprudência não vai nesse sentido, pelo jeito não tem, os juízes não fazem. Agora, Milton, só uma coisinha, tu vês que nós estamos aqui tão prestigiados, que temos um aqui, o Douglas, que é amigo, que mora na Alemanha, está nos assistindo de lá, rapaz. Opa, que beleza, que beleza. É um guri muito bom, muito bom. Foi meu aluno na escola do MP, né? Está fazendo aí uma carreira acadêmica muito bonita. Muito bonita. Muito bem. Muito bem. Mas que vem muitas perguntas aqui. Na prática, a gente já ter adiantado posteriormente a sua constitucionalidade na DPF, não ficaria eu impedido de ter recurso extraordinário? Bom, aí só se for uma questão para pedir uma revisão, um reexame, né? Fazer uma reanálise do tema, mas que fica complicado, agora fica. Né? Que fica complicado, fica. Né? Agora, o que se pode falar? Então, em âmbito constitucional, tem alguma mácula dessa investigação? Não tem. Não tem. Né? Em âmbito convencional, tem alguma mácula essa investigação? A legitimidade, tá, gente? É só isso que nós estamos conversando. Legitimidade. Também não tem. Então, tu não tem que, agora, como eu disse, no caso Favela Nova Brasília, o Brasil foi condenado aqui, nesses crimes envolvendo policiais, que investigue, seja o MP ou o Poder Judiciário, mas não a polícia. Eu, particularmente, entendo que essa condenação nesse ponto não cabe, né? Porque a polícia não pode ser afastada da investigação criminal, proibida de investigar. Né? Porque a nossa Constituição fala que a polícia não vai poder investigar crimes militares. É só isso. Agora, outra restrição, ainda mais em caráter convencional para uma condenação, não cabe. Seria inconstitucional. O que dá para falar aí é que o MP também tem legitimidade e o Poder Judiciário também teria legitimidade. Mas aí é uma outra questão. Né? É só para ver assim, o que nós temos aí de posições nacionais e internacionais sobre o tema. O Supremo várias vezes se manifestou, analisou recursos extraordinários ou outros recursos
mas que chegaram até ele no caso lá do artigo 33 da LOMAN. Né? Algumas vezes, se vocês botarem aí artigo 33 LOMAN, vai ver uma penca de acordos do Supremo julgando isso, analisando. E essas ações, essas condenações ou absolvições, eu não sei o que trataram, né? Mas todos esses acordos do Supremo, analisando o artigo 33 da LOMAN, nunca falaram em constitucionalidade. Nunca disseram nada sobre isso. Tem um acordo inclusive, do ministro Ricardo Lewandowski, se não me engano, em que ele aborda o COGE de São Paulo, onde fala que a polícia pode investigar, mas não trata uma linha para dizer que é inconstitucional. Em contrapartida, há vários acordos do Supremo dizendo que juizado de instrução é inconstitucional. Ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo. Isso é um problema de base. Né? É um problema que envolve conhecimento dos modelos de investigação criminal. Nós temos os 3 aqui no Brasil. E vamos colocar aqui os 3, me permitam, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia. Qual polícia? Bom, eu não vou só chamar de judiciária. Né? Por quê? Porque nós temos aí polícia militar, para crimes militares, para situações que eles podem investigar, a polícia parlamentar, né? Que é possível também, tem previsão constitucional. Né? Então nós temos aí como mínimo 3. A CPI tem uma particularidade, mas não se descarta também a investigação de crimes nela. Né? Então, agora, em relação este caso específico aí do Supremo Tribunal Federal, se poderia expedir de ofício mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. Gente, isso é da natureza do inquérito judicial. É da natureza do juizado de instrução. Não precisa disso. O juiz investigador, ele pode ser provocado ou pode não ser provocado. Depende da legislação. A nossa prevê alguma coisa? Não prevê. Então, se não tem restrição nenhuma, ele pode. Agora, a gente pode não gostar disso, é outra coisa. Pergunta que eu coloco aí. E se o ministro Alexandre de Moraes não puder julgar, se der por impedido, na verdade ele já é, internacionalmente ele já é. Né? Se ele se der por impedido para julgar as ações penais que derivarem deste inquérito, qual é a mácula que nós vamos ter de ele ter decretado de ofício algumas medidas? Internacionalmente não. Elas não teriam que ser apenas em provas urgentes e não repetíveis, algo desse tipo? Não, nada. Não, né? Não. Uhum. Internacionalmente, nada disso. Né? O juiz que preside a investigação, ele pode fazer isso por vontade própria, pode fazer de ofício ou por provocação. Uhum. É que não é da nossa lógica, a gente não estuda. A última vez que nós tivemos aí juizado de instrução instalado no país é de 1800 e tanto. Né? Uhum. Então a gente já abandonou isso. Outra situação, essa investigação criminal, presidida por juízes, ela tem natureza processual, ela não tem natureza administrativa. É processo aberto já. E sendo processo, foge a lógica do sistema acusatório. Por isso que ela é sistema misto. Porque a investigação criminal no sistema misto, ela tem natureza processual. O processo no sistema misto começa lá na investigação criminal. Depois se desenvolve. Né? Mas, eu só estou vendo aqui, tá. Depois ela se desenvolve. Né? Agora, o que falta para isso? O que falta, em termos, né, de regulamentação, foi algo que um dos ministros, acho que o ministro Fachin, que tratou, né, falou em algumas questões de procedimentos, algumas regras que devem ser aplicáveis. O problema é que o Supremo, não que ele tenha exigido, mas ele mandou recado para o MP lá naquele julgado que considerou constitucional a investigação criminal do MP, ele mandou recado de que tinha que ter uma regulamentação adequada, só que ele não fez dentro de casa. Mas eu queria só lhe fazer... Oi? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Só um comentário rápido. O Saldanha disse que a gente tinha que fazer um programa de rádio para tocar Amado Batista e mandar um abraço para os amigos. Um abraço, meu amigo Saldanha.
Mais tarde eu mando um linkzinho Maravilhoso. do Amado Batista para você. Maravilhoso. Mauro, mas uma pergunta que essa realmente está me incomodando. Me parece que a previsão de que os ministros podem presidir inquéritos de crimes cometidos no recinto do Supremo Tribunal Federal, essa sim parece uma barreira insuperável, não é isso? Não, não, eu também não vejo. Né? Desculpa, É assim, porque, eu também não porque vejo. assim, ó, o ministro Barroso disse não, que recinto é qualquer lugar que tenha a ver com o Supremo Tribunal Federal, seja pela internet, etc. E tal. Essa sim parece uma interpretação, uma extensão inadmissível. Sim, sim, Ou mas você aí, acha que aí é é outra admissível? coisa. Aí é outra coisa. Aham. O regimento interno ele é muito claro, a intenção é muito clara. Né? Que é dentro das dependências, Dentro das é o que diz dependências. o regimento. Tudo bem. Né? Agora, Então, não investigar criar crimes isso fora das como. dependências, Sim, porque senão você teria, por exemplo, a Polícia Legislativa podendo investigar exato. qualquer crime na internet. Sim, Eu diria, exato. não, pela interpretação dada pelo Barroso, a Polícia Legislativa pode investigar qualquer crime que tenha correlação com o Congresso. Sim, né? Tem toda a razão. Essa barreira é insuperável. Aí vai nas particularidades, né? Da decisão em si. Que a decisão em si eu não gostaria de tratar, né? Porque, como eu disse, Tá, tem muito problema político aí, e hoje claro. né, os amigos lá da Associação Nacional do Ministério Público disseram para mim, né, brincando comigo, Mauro, olha, não vai tomar uma chamada lá daqui a pouco, né, por causa disso. Né? Mas a minha intenção não é falar do caso concreto, né? Mas agora, o que o Claro. Supremo poderia fazer? O que o Supremo poderia fazer? Regulamente. Está caindo de maduro. O presidente do Supremo é o presidente do CNJ. Se o CNMP regulamentou a investigação criminal feita pelo Ministério Público, que faça o mesmo o CNJ. Qual é o prazo? Quais são as garantias de quem está sendo investigado? Quem é que vai ajudar ou não o Poder Judiciário? A participação do MP se dá a partir de quando? Como é que se começa essa investigação? Pode Só lembrando, escolher o Mauro, relator ou eu tenho que ser por sorteio? Esse inquérito do só Supremo lembrando, Tribunal Mauro, foi feito que por escolha. a OAB regulamentou a investigação defensiva, né? Claro, claro, lógico, lógico. Né? Agora, ano passado. Claro. Então, assim, houve. Luana, sim, se manifestou pelo arquivamento e não foi acolhido. E não foi acolhido. E dentre os argumentos era justamente a participação, a ausência do Ministério Público e o sistema acusatório. Eu tenho essa manifestação comigo. Só que tem um problema. Esta investigação criminal não é vinculada ao sistema acusatório. Se ela não é vinculada ao sistema acusatório e a outro, descartou o argumento. E a participação do Ministério Público, bom, aí como o papel aceita tudo, né? Aí entra aquela questão que disse teve no julgado. Bom, o MP vai ter contato com isso, está tendo contato agora, está suprido o problema. Não tem prejuízo nenhum para ele em relação a isso. Vai alegar nulidade sem prejuízo, o Supremo é o último que decide. Né? Vamos ver só aqui pelo Kairos. Então, se já é processo, o indiciamento vinculará ao... É isso que eu estava falando, viu Kairos? O indiciamento, depende, tu pode ter uma decisão nesse sentido, né? Pode ter uma decisão com conteúdo impositivo ou meramente declaratório. Né? E não fazer coisa julgada. Aí tu vai ter que tratar dessa situação, se vai ser coisa julgada material ou formal. Qual a base legal da investigação inquisitória? Primeiro, nós estamos falando em sistema inquisitivo. Primeira coisa. Sistema inquisitivo é outra coisa. Investigação presidida por juízes tem vinculação com o sistema misto. Então, é para isso. Base legal para isso. Nós temos a Lei Orgânica da Legislatura, temos o CPP no 307, parte final, que é juiz lavrando o APF, temos o regimento interno do Supremo, que tem status de lei. Então, base legal é isso. Constitucional. Nossa Constituição não fixa sistema algum. Não fixa. E as melhores demonstrações, melhor dizendo, em relação a isso, são, pela ordem, o acolhimento do legislador à proposição que eu fiz lá em 2008. Tem que fixar
porque não fixando é problema. Pronto, beleza. Passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados. Todo mundo acolheu a ideia, no sentido que tem que fixar. Agora, mais recentemente, o Supremo também demonstrou que ele, validando ou vendo como constitucional a investigação criminal feita pelo Ministério Público, não tem impeditivo nenhum. O nosso sistema aqui não é o acusatório. Mauri, essa alteração que houve no pacote anticrime, tá? E aí, ele não transformou o nosso sistema em acusatório, na sua opinião? Aí entra uma pergunta que o outro colega fez ali. Eu também não quero deixar só a Luana sem resposta, né? Se a manifestação da Dodge fosse quanto ao mérito, a ausência de tipicidade, basta o MP não acusar. Já houve uma manifestação do Aras nesse sentido. Sim. Mas basta não acusar. Só que tem um problema, né? Não vamos esquecer. Eu já vou responder a tua questão, tá, Milton? Mas não vamos nos esquecer que nos crimes de ação penal pública condicionada, quando o crime é contra a honra de funcionário público, nós temos uma colegitimidade. Tá? Tem uma súmula para isso. Ou seja, aí nós temos a possibilidade de o MP não querer acusar, mas o ofendido fazer, né, o ajuizamento fazer uso da ação penal privada. Então, de nada adianta. Crimes contra a honra. Vai a um juizado especial, né? Sim. Parece que é a súmula 717, se não me engano. Eu não estou lembrado aqui nem, né, do apenamento, para ver se pega ou não, porque tem um aumento de pena, né? Mas me parece, professor Mauro, também que para esses que já haviam prints e informações desse tipo, a autoria já é conhecida há mais de 6 meses, né? Então já teria se operado. Outra questão. Provavelmente teria se operado em decadência. Sim, aí já é uma outra questão. Mas é o tipo de situação que nós temos ainda, né, para digerir no futuro. Por enquanto estamos nisso. Né? Mas para não deixar a resposta para ti ali com relação a sistema, né? Sim. O fato de colocar lá no artigo 3A não fixa sistema de forma definitiva. Por quê? Porque ali o CPP é visto em caráter geral. Temos leis especiais? Temos. Perfeito. Temos leis especiais. Como mínimo, a lei orgânica da magistratura. Luma, pode-se discutir se o regimento interno do Supremo é lei especial ou não. Mas eu entendo que não é. E aí se aplicaria para lá. Né? Mas tem essas particularidades, né, de leis especiais. E aí cai por terra a tentativa de estabelecimento de sistema. Quando eu propus, depois de 2008, né, mas antes do projeto de CPP, da onde se tirou, lei do artigo 4º, se tirou para escrever o artigo 3A, né, de hoje, do CPP. Né, que se colocasse como mínimo no Código de Processo Penal, era ao menos para mitigar, para amenizar esse problema que nós temos. À época, para vocês terem uma ideia, era possível encontrar na jurisprudência do STJ, principalmente, né, investigações criminais feitas sem prévia legislação que autorizasse. Então, o caso era muito mais grave. Né? 714, isso aí. Opa, tá bom. Isso... 714, é? Então, era muito mais grave do que hoje. Já houve uma limitação por parte do STJ também, né, de não acatar as decisões, não acatar investigações que não tenham previsão, investigações judiciais, né, que sejam desprovidas de embasamento legal. Matheus, a gente vai providenciar a gravação aqui, viu? A gente vai ver isso. Tá bom, velho? Esse Matheus aqui, velho, para ter uma ideia, olha, eu queria ter a coleção de canetas tinteiro dele. É? Não precisava mais trabalhar. E como aluno de graduação é assim, tu imagina quando ele passar no concurso para o juiz federal que ele quer. Aí não vai dar para aguentar uma figura como essa. Eu também tenho uma coleçãozinha de canetas aqui, Mauro. Não sei se você sabia disso. Não sabia.
Aqui tem BIC, tem quilométrica, tem várias aí, piloto. Mas essa BIC aí não foi a assinada pelo presidente lá no dia da posse? Não foi ali, era outra marca, acho que era piloto, se não me engano. Não, não é essa, não. Sério que ela sumiu, não sabia que estava contigo aí. Mas, enfim, Milton, esse tipo de estudo, de trabalho, né, sobre a investigação criminal judicial é muito interessante, velho. Eu convido, o seu concurseiro gourmet, eu convido o pessoal a fazer um estudo sobre isso. O material sobre isso no Brasil é muito raro, muito raro. Vocês vão encontrar, basicamente, 2 ou 3 artigos na Revista de Informação Legislativa do Senado. Está online, dá para baixar tranquilamente, né? Mas são poucos os estudos. Prometo para vocês que ano que vem vai ter um livrinho só sobre isso. Ótimo, ótimo. Mas é que... O que nós temos, Mauro, é assim, muitos cacoetes, né? Por exemplo, então os estudantes falam: o Brasil, a Constituição consagrou o sistema acusatório. Não? Aí eu pergunto onde? Aí a pessoa diz assim: não, mas se infere. Eu digo: meu Deus do céu, a Constituição brasileira fala de tudo e ainda se infere o sistema. Eu falo: olha, na verdade a Constituição brasileira ela foi muito pobre a tratar de processo, né? Sim. Eu vi que ela trata abundantemente de direito trabalhista, de direito previdenciário, e etc., mas de processo penal ela é muito modesta, né? O rumo que nós tivemos da nossa Constituição, né, que se espelhou na Constituição portuguesa, porque é isso que se diz, né? Dá para dizer que se espelhou só, né? E aquele vidrinho ali, aquele espelho estava embaçado. Né? Porque a Constituição portuguesa, quando fala de garantias, ela fala ali, é muito bom o trato que ela dá. Né? Nós colocamos ali no artigo 5º, e ainda assim, de uma forma um pouco perdida. A hora começa a se falar de garantias do processo penal, depois vai para o direito penal, depois volta para o processo penal. Não há uma sistemática nesse trato. Né? Não. Mas seria interessante ter um pouquinho mais de espaço para isso. Mas, na minha forma de ver, é que nós saímos num período onde falar em processo penal era ruim. Né? E também, Mauro, pensar em detalhar mais garantias, fica como sendo, creio eu, né, um reforço às instituições que trabalham com segurança pública. E aí se deixou isso de lado, sem pensar que dá mais clareza para a atuação das instituições também significa, em suma, também trabalhar com garantias. De fato. E eu acho que eles enfrentavam também um problema muito sério, porque eles tinham um CPP de 41, né? E de repente, se você fosse constitucionalizar muito o processo penal, você teria que ter um código de processo penal logo em seguida. Uhum. Acho que essa foi a primeira preocupação, né? Sim, sim. E olha, e não foi por falta de projetos. Né? Não foi por falta de projetos. Em 85, ali, no meio da década de 80, havia um projeto ali que era uma revitalização do projeto do Frederico Marx. Né? Então, é uma pena que não foi levado adiante. Esse projeto que nós temos hoje, na minha forma de ver, nós temos que ter um deputado federal, alguém, né, na Câmara dos Deputados, que possa se propor a tirar esse projeto de pauta e atualizá-lo. Porque da forma como ele está, ele já nasce velho. Ele já nasce incongruente. Né? Nasce com vários problemas. Tem muita coisa boa ali, é verdade. Né? Tem. Mas são 10 anos de implementação. Então, algumas coisas nós temos que deixar um pouco melhor. Arredondar, sob pena de começar com um código que é pior do que de hoje, havendo um retrocesso. Imagina aprovar esse CPP do jeito que está, né, sem audiência de custódia que passou agora há pouco. Não tem sentido algo assim. Imagina começar um CPP, aprovar um CPP com temas que estão sendo objeto de análise do Supremo Tribunal Federal com relação à inconstitucionalidade. Juiz das garantias, por exemplo. Tá? Uma ou outra situação. Então, são coisas assim que a gente já tem que prestar mais atenção. O nosso legislador federal precisa ter um contato, um cuidado maior, sob a pena de pagar um mico tremendo. Mas aí nós vamos ter que ter agilidade em relação a isso. Né? De já aprovar um código atrasado. O Código de Processo Penal, na minha forma de ver, do jeito que está, o projeto do CPP, esquece.
Esquece. Né? Sim, Melhor ficar com o que está, né? é melhor ficar do que está. Sim, o Matheus Que está é o que, que, é lembrando o que, aí. que é Né? o que aconteceu com o penal, né? Sim, sim, Quer sim, dizer, o sim. Código Nós Penal, falamos, o Código os Civil, juristas, os eu me juristas lembro foram que era assinar de. petições para manter o Código de 40, né? Sim, o Código Civil é de 75 projetos, se eu não estou enganado. O Matheus pode me ajudar aí. Né? Mas eu me lembro de ter o projeto de novo Código Civil na faculdade de 1975. Demorou 20 e É, tantos anos. Né? de fato. Precisou ter aí o impacto da Constituição para poder dar um segmento melhor. Né? Uhum. Mas, Milton, acho que era isso, né? Poxa, maravilha, Mauro, maravilha. É, Então, a, a, eu. Fala, Mauro, fala. não, a intenção, então, dessa conversa aqui é de os amigos. Opa, caiu! Vamos levantar, então. Vamos levantar. Opa. Tá, eu já vejo. Na minha opinião, o senhor. Eu já perguntei isso, Heitor. Heitor é meu aluno lá em Na opinião do Piripiri. senhor, não torna claro o sistema investigatório brasileiro? Não. O 3A não tem Ele, nada a ver respo- com investigação criminal? ele respondeu, Heitor. O Heitor é meu aluno, é um Sim. jovem brilhante, viu, Mauro? Lá de Piripiri. É. Muito Ah, daí é estudioso. ótimo. Né? Não, o 3A não tem nada a ver com investigação criminal. Nada. Posso dizer porque a redação, em parte, é minha. Até ali, quando diz, ó, o processo penal terá natureza acusatória, vírgula. Dali para diante não é comigo. Até porque fizeram muita bobagem ali. Mas nessa primeira parte ali, a redação é minha. E a proposição deste artigo nunca foi para tratar de investigação criminal, né? Mas sim para sistema. Né? Mas a intenção, então, Milton, era falar sobre a investigação do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Né? Para dar um rescaldo, né? Constitucional é. Não tenho como dizer que não. A lógica do Supremo, analisando investigações criminais nos últimos anos, e aqui eu tenho 15, 20 anos para trás, né, sempre foi de reconhecer a validade constitucional de investigações feitas pelo Poder Judiciário. Mas, internacionalmente, o Judiciário pode investigar? Sim. Não fere direitos humanos, não tem vinculação com o sistema executivo, não entre na onda daqueles autores que são terroristas. Né? Os terroristas que eu me refiro no sentido figurado. Né? Ou seja, de que qualquer coisa que fuja à lógica é sistema inquisitivo. Não é assim. Né? Não é assim. Opa, Matheus. Boa, Matheus Paim. Né? Não é assim. Tá? Porque tem processualista por aí, né, professor Mauro, que acha que se o juiz tiver contato com qualquer coisa que não foi produzido pela defesa, ele está contaminado. Né? Então, nacionalmente e internacionalmente, não tem nada contra isso. Agora, pontualmente, aquela investigação criminal, ela tem problemas? Tem. E aí tem problemas que vários autores, né? Sim, Ulisses. Baita pergunta, Ulisses. Baita pergunta. Pergunta do Ulisses, para ficar gravado aqui, tá? Né? Partindo da premissa da validade do inquérito judicial, seria possível a decretação de prisão temporária de ofício pelo magistrado investigante? Sim. Toda e qualquer atividade investigatória válida para a polícia e para o MP, vale para o juiz. Isso. Por quê? Vale. Por quê? Porque é uma investigação criminal que não é menor, não é melhor nem pior que as outras. Eu sempre disse isso em relação à investigação criminal da polícia com o MP. A investigação criminal da polícia não é melhor nem pior que a do Ministério Público. E vice-versa. E a mesma coisa vale para cá. Agora o crime tem que estar no rol da prisão temporária, né? Tem que estar no requisito, ponto. Não pode ser injúria, ameaça, difamação, Vou desacato. Aí Vou não, mais. dá. Pode decretar interceptação telefônica? Pode, de ofício. Uhum. Né? Desde que Não, esteja dentro cumpra os daquela requisitos. necessidade, né? Aqueles requisitos que a legislação coloca. O Daniel Alves aí também. Amado Batista para eles, né? Né?
que nem o Milton falou, a música na moda batida dos amigos que falam conosco aqui. Né? Então, Ulisses, imagina tudo que a polícia faz. Beleza, tranquilo. Tudo que ela faz, o juiz investigante pode fazer também. Não tem impeditivo nenhum. Né? Essas questões que envolvem agora a reforma de 2019 e de 2011 relativas às prisões, as medidas cautelares, melhor dizendo, aquilo ali é para a lógica do CPP, não para uma lógica de legislação especial. Uhum. Tá bom? E só a última, né? Porque foi perguntado aqui, não quero deixar sem resposta também. Né? Mas, sobre o concurso do MP, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Nada por enquanto. Não dá para ter reunião de gente, né, pessoal? Tá? Vamos, Reclio. Eu vou deixar ali para poder gravar também, deixar gravado lá no. Vou ver como é que fazem, tá bom? Vamos tentar colocar no YouTube do Veredas, tá? No canal do Veredas. Tu consegue salvar aí, Milton? Não, só você consegue. Quando você terminar, vai ter uma coisinha lá, baixar vídeo. Aí você. Sim. Não, tranquilo. Me disseram, eu não sei nada. Já faz isso aí. Aqui a Alessandra Reolon, também aqui, aqui o tio tá ruim de. Não, os dois, né? Quase que não rola a live, né? Por causa da. Não, mas isso aí o que interessa é que a gente conseguiu se organizar. Né? Como eu disse, eu comecei por aqui porque eu fiquei preocupado com os colegas, né? Com os amigos que queriam acompanhar a gente. Né? Eu pedi para o pessoal da Associação do MP, o pessoal que tem trabalha em Brasília também, junto a parlamentares para nos ouvirem, né? E a intenção era essa. Então, eu não queria perder esse pessoal aqui, Milton, por isso que eu comecei antes, mas o que interessa é que está aí. Fez bem. Maravilha. Pois, Mauro, embora a gente esteja... É isso que eu ia falar, embora a gente esteja na sua página, mas o Veredas agradece mais uma contribuição. A casa é sua aqui, meu irmão, e você é o nosso chefe. Um abraço. É uma casa só, né, Milton? É uma casa só. Isso aí, é uma casa só. E agora, um abraço a todos que participaram. Fala, Maurão. Não, e agora, para quem puder morrer de inveja, né? Obrigado, Maria, viu? Hoje, né, o aniversário do meu afilhado, o Joaquim, que é filho do professor Rodrigo Brandalize. Claro, da sua turma de faculdade. Né? Então, já que tem o confinamento para alguns, né? Para muitos, também aqui em casa, a minha casa e do professor Rodrigo está separada por um corredor e a gente trata como uma casa só. Então, vou pegar um cachorrinho quente agora ali. Né? Cervejinha não dá porque já está tarde, sabe como é que é e tal. Né? Amanhã levanta cedo. Né? Cachorrinho quente com um bolinho que você e cantar parabéns. Então é isso aí. Vamos lá aproveitar agora. Maravilha, Mauro. Manda um abraço para o Brandalize. Tá? De bom, meu irmão. Fique com Deus. Professor Milton, muito obrigado pela oportunidade. Né? E abraço, seguimos juntos. Tá? Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Vem cá. Opa, desculpa, vem cá. Para salvar aqui eu preciso. Ô, vizinho. Rodrigo, vai filmar. Como é que ele salva? O vídeo que ele quer. Aonde? Aqui, ó. Encerrar agora. Peraí. Sim.